E nas regiões mais altas, além de poder comprimir alguma raiz de nervo, as hérnias de disco também podem comprimir a própria medula espinhal, aquela estrutura mais grossa, que sai do cérebro e vai correndo por dentro da coluna até a região lombar, e que dá origem a essas raízes. Pode ser que a própria medula esteja comprimida. Aí os sintomas são mais graves, né? Pode acontecer de a pessoa ter dor no corpo todo, formigamento, choques no corpo todo, ou abaixo da cintura. Existem vários sintomas relacionados especificamente à região, à compressão da coluna, da medula espinhal, e que podem causar sintomas graves, tá bem? Estou vendo aqui aparecendo algumas questões, mais ou menos, vou novamente explicando para vocês, para quem chegou agora, eu vou fazer essa live interativa para poder tentar responder as perguntas que surgirem por escrito, vocês me mandem por escrito. Se eu não conseguir responder todas as questões, depois eu mando por escrito, eu respondo por escrito mais tarde, mas se havendo tempo, eu vou ficar aqui mais ou menos até as 5 horas da tarde, eu vou respondendo ao vivo para vocês. Aqui tem uma questão de Leonardo. Oi, Leomate, não é? Tudo bem? Ele pergunta se quando ele diz que quando espirra ele sente dores nos 2 braços, se isso pode ser uma hérnia. Olha, Leonardo, isso pode ser sim uma hérnia de disco, porque quando a gente aumenta a pressão intra-abdominal, ou seja, faz esse tipo de manobra, de aumentar a pressão dentro do nosso corpo, quando espirra, em caso de tosse, em casos como esse, você aumenta a pressão dentro da coluna também. Isso pode causar sintomas relacionados a qualquer área do sistema nervoso. Pode causar dores de cabeça, por exemplo, se a pessoa tem alguma coisa, algum tipo de tumor, algum tipo de aneurisma também, vamos dizer assim, coisas mais graves, mas esquecendo isso, também aumenta a pressão desde a cabeça até a região lombar, dentro do sistema nervoso. E se existe uma hérnia de disco ali, que está quase fazendo uma compressão, e durante uma manobra dessas que aumenta a pressão dentro do sistema nervoso, você aumenta a pressão ainda mais, aquele limite pode ser ultrapassado e causar uma compressão rápida naquele momento, né? E causar formigamentos ou choques nos braços, no corpo, às vezes. Tem que ser uma coisa investigada, porque pode ser isso que está acontecendo, sim. Às vezes é só num braço, muita gente tem, às vezes é só num braço, às vezes é só numa perna que a pessoa sente, depende. Se você está sentindo em ambos os braços, o problema provavelmente é na região cervical, que é da região cervical que saem os nervos que vai para os braços, pode ser abaulamentos que estejam afligindo as raízes nervosas dos 2 lados, ou pode ser alguma coisa que esteja afligindo a medula, mas se você está sentindo apenas nos momentos que aumenta a pressão, provavelmente são as raízes nervosas. Então, provavelmente, você precisa investigar para saber como é que está esse estado da sua medula, e precisa, com esse diagnóstico, saber como fazer um tratamento eficaz para que isso não aconteça mais e nem piore, tá bom? Estou vendo aqui nos comentários, a Andrea mandou um hello. Hello, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Então, a hérnia de disco, dependendo do tipo, dependendo da dor que está causando, precisa ser tratada, e existem diversos tipos de tratamento. Existem hérnias de disco pequenas, existem hérnias de disco que não são graves, mas se estão causando dor, se estão diminuindo a qualidade de vida da pessoa, é uma coisa que precisa ser tratada, né? A gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Se ele está tendo dor, mesmo se for uma coisa pequena, precisa tratar. E quais são os tratamentos possíveis para a coluna, quais são os tratamentos para a hérnia de disco? Bom, a princípio a gente tem que ver se não está acontecendo nada de grave,
né? Porque se você está sentindo, se os sintomas incluem algum tipo de paralisia ou algum tipo de déficit neurológico grave, como as paralisias que eu comentei, ou perda de funções do seu corpo, muitas vezes é necessário investigar e operar rapidamente, fazer uma cirurgia para liberar a medula ou a raiz nervosa que está sendo comprimida. Mas quando isso não está ocorrendo, é possível diversos tipos de tratamento, inclusive tratamentos não cirúrgicos. Os tratamentos não cirúrgicos resolvem mais de 90% dos casos de hérnia de disco. E, portanto, sempre a primeira opção quando não há casos de gravidade, como eu expliquei. Dentre os tratamentos não cirúrgicos, o que a gente pode encontrar é dois tipos principais de tratamentos. Primeiro, o tratamento dos sintomas, o tratamento da dor, que é uma coisa que pode ser feita com medicações, anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, outros tipos de medicação, como, por exemplo, medicações para dor neuropática, e também tratamentos para outros tipos de tratamentos para dor, como a fisioterapia, a quiropraxia, a acupuntura, que muita gente conhece, muita gente que já tem problema de coluna frequente já conhece. E existem os tratamentos que, além de ser tratamentos para dor, existem também os tratamentos para estabilização da coluna, porque a maior parte dos tratamentos para dor, elas vão causar um bom efeito enquanto durarem os efeitos do remédio, da acupuntura. Se você não trabalha para estabilizar a sua coluna, a dor acaba muitas vezes voltando. A estabilização da coluna é a base de praticamente todo o tratamento da coluna. Você tem que deixar a coluna com movimentos mais firmes, mais harmônicos. Coisa que, com o tempo, com a nossa idade, se a gente não cuida, a gente vai perdendo essa estabilidade da coluna. Então, o que a gente deve fazer? Para estabilizar a coluna, nós temos que aumentar a força que ela tem. E as estruturas da coluna que são passíveis de serem exercitadas e serem fortalecidas são os músculos. Então, existem diversos tipos de maneiras de se aumentar a força dos músculos da coluna e deixá-la mais estável, como, por exemplo, o RPG, e dentro das atividades físicas podem ser pensados em pilates, yoga, muitas coisas, ginástica funcional, muitas coisas que estabilizam a coluna e que, a partir daí, acabam causando alívio da dor e até o sumiço da dor de forma definitiva. Estou vendo que surgiu uma outra questão aqui do João Salgado, tudo bem? João, que pede para explicar sobre a utilidade das infiltrações e bloqueios, que para muitos não fazem efeitos, outros fazem mais dores. Bom, aí depende muito do tipo de bloqueio que é feito. Também, João, existem diversos tipos de bloqueios facetários, bloqueios peridurais, bloqueios que são feitos com medicação, outros feitos com radiofrequência. Eu vou tentar explicar mais ou menos como é. Na coluna, existem diversas estruturas que podem causar dor, né? Os próprios ossos, se quebrarem, por exemplo, se tiverem uma fratura, eles doem. Os discos intervertebrais doem por si só, eles não só causam dor nas estruturas que podem estar sendo comprimidas, mas eles podem doer por si só, porque eles têm inervação aqui, principalmente na região periférica deles, no ângulo fibroso. Outras coisas que doem: as pequenas articulações facetárias que existem atrás da coluna, né, estão longe dos discos, mas é elas que causam a estabilidade dos movimentos. Além disso, os músculos da coluna, que não estão representados aqui, mas os próprios músculos da coluna podem doer. Os ligamentos também, se forem estirados, se forem rompidos, se estiverem em sobrecarga, também podem ter dores. Então, infiltrações, elas podem tentar aliviar diversos aspectos dessas dores. Infiltrações facetárias são feitas
dentro desses pequenos espaços mesmo, dessas facetas articulares, porque se for feita a hipótese que a dor da coluna é devido a uma artrose, uma faceta, de nada adianta você tentar mexer numa hérnia de disco, se a dor é nas regiões das facetas. Então você pode fazer um bloqueio ali com anestésico, com corticoide, com anti-inflamatórios, não é? E essa articulação acaba ficando anestesiada durante algum tempo, não é? Você diminui a inflamação e diminui a dor daquela articulação durante algum tempo. E o que se faz durante esse tempo? Porque isso é uma medicação que você está colocando ali. Se daqui a algum tempo, em geral, isso pode durar, dependendo do tipo de medicação utilizada, pode durar de 2 a 6 meses, você não vai estar sentindo dor. Mas isso, depois de 2 a 6 meses, o efeito passa e você pode voltar até a dor. Então, o que você deve fazer durante o tempo de efeito dessa infiltração? É nesse momento que você deve exercitar com mais vontade, com mais liberdade. Você vai conseguir fazer exercícios melhores, estabilizar melhor a sua coluna, e quando o efeito da infiltração passar, você não vai mais estar sentindo dor naquela região, porque você vai estar numa condição melhor. Se a dor é devido a alguma compressão do nervo dentro do canal ou bem próximo aqui da saída do nervo, você pode fazer uma infiltração peridural, que é o seguinte: você coloca o anestésico ou o corticóide, ou os dois juntos, nessa região, no espaço ao redor da medula ou das raízes lá dentro, né? Você também pode usar esses espaços aqui que tem atrás da coluna, que é onde se faz anestesia peridural e anestesia RAC, que muitas vezes é feito em mulheres grávidas ou em pessoas que vão fazer cirurgia nas pernas, principalmente. Então você faz a infiltração ali e todos os nervos daquela região recebem os efeitos desse anti-inflamatório ou desse anestésico, né? Também as infiltrações podem ser feitas aqui por baixo, né? Também é uma entrada para o canal vertebral, que é aqui no sacro, né? O hiato sacral. E a medicação se espalha pelo espaço, por esse espaço aqui, lá por dentro. Também tem um efeito bom, dependendo qual o sintoma que a pessoa está sentindo, e também possibilita que ela faça uma reabilitação melhor. Outro tipo de infiltração ou de bloqueio são as risotomias que são feitas. As risotomias, quando você faz uma risotomia, você não infiltra a medicação dentro da articulação que está doendo, mas em pequenos nervos que suprem a sensibilidade dessa articulação, né? Esses pequenos nervos não estão aparecendo aqui, mas existem pequenos nervos que transmitem a sensação de dor daquela articulação para o seu cérebro. Então a risotomia, uma infiltração próximo desses nervinhos, vão causar um impedimento, um bloqueio da transmissão de dor daquela articulação para o cérebro. O caminho vai estar interrompido. E esse tipo de procedimento também é provisório, geralmente. Seja feito com medicações, seja feito com radiofrequência, porque esses pequenos nervos eles acabam se regenerando e voltando a transmitir dor, da mesma forma como estava antes. Mas durante o tempo em que o caminho está interrompido, novamente, é aquele momento em que se deve apostar em fazer mais exercícios e mais fortalecimento para a coluna.